Você não acha que muitas portas se abririam na sua vida se a sua comunicação, se a sua oralidade funcionasse melhor? Quais os principais impactos que ter uma boa comunicação pode fazer na sua vida? No vídeo de hoje eu quero te falar um pouquinho sobre a comunicação que vende, uma habilidade essencial para qualquer negócio. Já se sentiu frustrado ao tentar convencer alguém? A venda parte basicamente desse princípio, onde a gente tem que convencer o cliente, despertar desejo, necessidade, utilidade daquilo que a gente está vendendo, seja um produto ou um serviço. Pensando nisso, que eu resolvi trazer esse tema para o vídeo de hoje, para a gente pensar junto aí sobre o poder da comunicação que vende, que é uma habilidade essencial para qualquer negócio. Eu sou Letícia Piva e por aqui compartilho com você várias formas de trabalhar online, ter uma renda extra e principalmente criar sua própria marca. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve e também já deixa teu like aqui nesse vídeo para você me ajudar nessa produção de conteúdo. E pode até parecer papo de coach, tá? Mas a comunicação, na verdade, rege todos os âmbitos da nossa vida, porque isso vai influenciar na tua parte profissional e inclusive na tua parte pessoal, vai afetar diretamente os seus relacionamentos. Principalmente se você acha que as pessoas nunca te escutam, que você nunca consegue realmente ser claro e objetivo naquilo que você está falando, não consegue se expressar corretamente como você gostaria, mesmo ter mais credibilidade e confiança, você trabalhar a sua oralidade vai fazer muita diferença na tua vida. E a gente costuma usar essa expressão, né, de que com uma boa comunicação as portas se abrem, mas que portas são essas, né? E se a gente for pensar de uma forma mais prática, então, tanto se você estiver buscando um emprego ou se você já estiver empregado, mas estiver procurando uma promoção, um destaque onde você trabalha, você ter uma boa comunicação vai trazer alguns impactos. Se a gente pensar que numa entrevista de emprego, você está se vendendo, você tem que enaltecer ali as suas qualidades, tem que demonstrar confiança, tem que saber se expressar da melhor forma possível. E quando você já está empregado, você também precisa conseguir participar ativamente de reuniões, saber apresentar projetos, né? Conseguir desenvolver aí planejamentos e ideias. Então, a comunicação ela já vai fazer parte aí do seu dia a dia, seja para quem está procurando emprego ou para quem já está empregado. Do fato de que também melhora muito o trabalho em equipe, porque quando a gente consegue se comunicar de uma forma mais assertiva, vocês vão ouvir muito essa palavra hoje, porque não basta a gente comunicar, para que as pessoas entendam o que você está falando, para que você consiga resolver conflitos, para que você tenha uma comunicação mais aberta e eficiente. Pensando em trabalhos em equipe, por exemplo, onde muitos problemas costumam acontecer, ter cuidado aí no diálogo é essencial. Mas trazendo esse assunto para a parte pessoal dos teus relacionamentos interpessoais, né? De ter uma comunicação clara e honesta, conseguir desenvolver aí pensamentos, uma lógica, conseguir elaborar sentimentos, principalmente ter uma escuta ativa, você saber a hora de falar e saber quando escutar efetivamente essas pessoas, vai fazer com que os seus relacionamentos também se tornem mais sólidos e tenham uma base construída com confiança, né? Para que a gente entende como a comunicação vai impactar a sua realidade, o seu dia a dia de uma forma mais prática, eu separei 6 tópicos para você transformar a sua oralidade, a sua comunicação e aprimorar a sua capacidade de vendas, você conseguir promover os seus produtos e serviços de uma forma muito mais eficiente. Tópico 1. Seus interesses te tornam interessante. Quem nunca ouviu a máxima do para você ser interessante, você precisa ser interessado? Nada mais sedutor do que uma pessoa interessada. Quando você se interessa por assuntos, por hobbies, por alguns temas, por algumas pessoas, chega até a ficar com o olhinho brilhando, isso faz com que você se torne interessante.
Então, quando a gente fala sobre aquilo que a gente tem paixão, sobre aquilo que a gente gosta de fazer, a gente costuma se dar muito melhor, né? Porque a gente fala com mais energia, com mais força. E esse tipo de conversa, principalmente para quem trabalha com produção de conteúdo, para quem trabalha com marketing, para quem precisa aí fortalecer a identidade da sua marca, é muito importante para que você crie conexões, crie pontes para as pessoas te ouvirem e se identificarem com você. Então, quando você começa a dividir gostos pessoais, né, um esporte que você gosta de fazer, alguma atividade ao ar livre ou algum trabalho manual, as pessoas começam a se identificar e a se inspirar de acordo com os seus interesses. Tudo isso que eu tô falando nada mais é do que se interesse pelo que as pessoas estão falando, tenha uma escuta ativa, se interesse por coisas que você goste, vá a fundo para que você se torne uma pessoa interessante, sim, tenha conversas mais magnéticas com as pessoas. Tópico 2. Use linguagem corporal. Existem muitos estudos específicos, inclusive, sobre isso, tá? O que cada movimento que o nosso corpo faz quando a gente se expressa quer dizer. Inclusive, muitos especialistas de recursos humanos que fazem processo seletivo nas empresas, né, principalmente em multinacionais, por exemplo, acabam se tornando especialistas nessas técnicas para que consiga identificar ali talvez alguma coisa que você não disse, mas está querendo dizer. Então é importante a gente também saber basicamente controlar ali alguns gestos para que você tenha uma comunicação mais aberta, principalmente no caso de feedbacks, né, em apontamentos, para que você não passe uma mensagem muito rígida, muito rigorosa, né, ou pese muito aquela comunicação, para que você consiga, né, deixar um ambiente acolhedor, você tenha também um semblante adequado com a mensagem que você quer falar, porque senão você fica que nem um psicopata, às vezes dando uma mensagem muito forte com um semblante muito sutil. E isso é uma coisa que fica muito discrepante, né? Quando você é assustador, quando você tá conversando com uma pessoa que tá falando atrocidades e ela tá com um semblante calmo e sorridente. Então, aquela parte do sorrir e acene, né, não é bem por aí. A gente precisa também equilibrar tanto a parte gestual, como também as nossas expressões faciais, para que a comunicação de uma forma geral faça sentido, né? O 3. Adapte a sua linguagem. Uma comunicação eficaz, na verdade, se dá através das pessoas entenderem aquilo que você está falando. É uma via de mão dupla. Também tem uma outra frase que as pessoas costumam usar muito, que é o que eu falo não é o que as pessoas entendem, né? E o que eu vou te falar? Isso é um problema seu. Então você vai adaptar a sua linguagem de acordo com aquelas pessoas que você vai estar conversando. Então, não utilizar termos técnicos, né, é uma boa referência. Você tentar ser o mais claro e objetivo possível para que algumas pessoas do grupo não tenham dúvidas sobre o que você está falando e principalmente parar de fazer o papelzão do bonzão que fica falando termos em inglês. É completamente estúpido e insuportável pessoas que ficam usando terminologias em outra língua, né, ou termos técnicos para tentar se provar, para tentar pagar de mais inteligentão que todo mundo. Isso é extremamente desagradável. O quarto tópico ou quarto passo para que você se comunique melhor, claro, que é você dominar bem o assunto. Porque quanto mais conhecimento teórico, prático, mais embasamento você tiver sobre aquele assunto, mais confortável, confiante, mais informações você vai ter para passar para aquelas pessoas. E é claro que, assim, se tratando de internet, onde todo mundo é especialista em tudo, você não precisa ser um especialista do assunto, tá? Ter um mestrado, um doutorado para conseguir dar uma palestra, para conseguir falar bem em público, para conseguir se comunicar melhor numa reunião. Não é isso. Mas você precisa ter um entendimento básico ali, você conseguir elaborar também, né, as tuas ideias, conseguir formar frases. Tem algumas palavras, muitas vezes, que a gente costuma usar e que as pessoas não sabem o significado.
E não tem muito problema isso, tá? Desde que você entenda o contexto de uma melhor forma. Mas o que eu vejo muito também acontecendo é sobre essa capacidade de você elaborar que vem se perdendo, né? Muitos estudos feitos aí nos últimos anos sobre esse aumento de consumo de telas, sobre essa nossa relação com as redes sociais, com o celular, com esse consumo desse conteúdo mais acelerado, até os áudios por mensagem são aceleradas, então a gente acaba diminuindo a nossa capacidade cognitiva de elaborar frases, de usar mais palavras, de você conseguir se expressar de uma forma mais profunda, né? Não ficar ali só naquelas mensagens básicas, rápidas, sem aprofundamento, sem embasamento. A gente vê, principalmente viralizando, né, uma série de vídeos nas redes sociais muito padronizados. Então tem um estilo, onde muitas pessoas veem que tudo dá certo e acabam reproduzindo para tentar dar certo também, mas que acaba formando aí uma geração de pessoas que consumem vídeos falando numa certa entonação, com uma certa luz de fundo, com uma certa roupa, com um certo cenário, falando certas palavras, e fica tudo muito robótico, né? Principalmente agora, com muita inteligência artificial, até as propagandas, os programas de televisão, enfim, estão usando esses recursos. Então a gente precisa, de fato, que até com a inteligência artificial, se você não souber formar um prompt, né, o prompt é o comando para o ChatGPT, para a tua inteligência artificial te responder e fazer aquilo que você precisa, até com a inteligência artificial, se você não souber se comunicar, meu irmão, nada vai para frente. Então é óbvio que com as pessoas que são muito mais complexas e tem muito mais camadas, precisa de mais conhecimento e também parar dessas conversas rasas da profundidade de um pires, né? O quinto tópico é sobre a capacidade de contexto e de síntese. Pensando um pouco no que eu estava falando sobre você dominar aquele assunto, sobre você ter conhecimento sobre o assunto, a gente, óbvio, vai precisar de um contexto, você vai ter que contextualizar suas ideias para conseguir se comunicar de uma melhor forma. Exemplos, por exemplo, mas a gente precisa trabalhar sempre na síntese. A gente precisa ter a capacidade de resumir todas as abas que estão abertas na nossa cabeça, conseguir filtrar os assuntos, formalizar aquilo de uma forma com que quem está escutando vá conseguir entender e, ponto final, concluir a ideia. Tem muitas pessoas que também, como eu falei, com esse consumo de rede social, internet, esse hábito de ou mandar áudio ou digitar, acaba comendo as palavras, acaba não conseguindo formular certas frases, ou você acaba uma conversa no meio, ou você conversa com alguém e a pessoa só fica e você vê que a pessoa não está prestando atenção. Para ter uma comunicação clara e magnética, a gente também precisa pensar aí no contexto onde você vai elaborar essas ideias daquilo que você está falando, mas também ter síntese para ser claro, objetivo e ponto final, que ninguém tem todo esse tempo do mundo de ficar 1000 horas elaborando sem chegar numa conclusão. Sexto e último tópico é sobre você cuidar com o que você consome. Essa é a dica de milhões. E principalmente se você fala muitas gírias, usa muito palavrão, por exemplo, em determinados âmbitos da sua vida, isso não vai ser aceitável, né? E tem que entender que a gente produzindo muito daquilo que a gente consome. Então, seja para você se munir de informações para que você consiga ter conversas mais profundas, né, com textos mais recheados, mais saborosos, você também vai ter que cuidar com o que você consome. Quanto mais você consumir esse conteúdo, com esse tipo de fala, que usa certos tipos de linguagem, vai fazer com que você reproduza e fique cada vez mais difícil de você corrigir isso depois. Então, basicamente, é o digas o que me consomes, que eu direi quem és. Você precisa corrigir isso se você sente necessidade nessa mudança, se você vê os impactos positivos, como eu falei no começo do vídeo, sobre
como essa comunicação pode impactar a sua vida, pode transformar a sua vida. Precisa pensar aí no que você vai consumir, de repente mudar os estilos de podcast que você escuta, optar aí por consumir outros programas, né? Assistir vídeos aqui no YouTube, por exemplo, é uma ótima ferramenta de pesquisa. Um hábito que eu nem coloquei nos tópicos, mas que é claro que fica aqui como uma dica extra para você conseguir transformar a sua habilidade de se comunicar, claro que é a leitura. A leitura eu acredito que é a principal fonte de onde você vai conseguir absorver recursos de assimilação, de interpretação, de você adquirir novas palavras no seu vocabulário, de você conseguir realmente, se você conseguir se aprofundar mais em temas, né? Precisa ler livros gigantescos, né? Difíceis de ler, com uma leitura pesada, né? De difícil entendimento. Você pode começar a aderir a esse hábito desde ter um Kindle, por exemplo, onde você possa ler vários tipos e formatos de livros no mesmo aparelho, ou até mesmo comprar ali em sebos, em alguma promoção, comprar pela internet algum livro que você carregue na bolsa e em pequenas pausas do teu dia, no horário do almoço, enquanto tá dentro do ônibus, quando o filho sair da escola. Tem várias situações aí que você pode adicionar aí a leitura no seu dia. Você não precisa ler um livro de uma vez só. Vá colocando, vá introduzindo aos poucos a leitura. Eu gosto muito de ler antes de dormir, por exemplo, para você também desassociar um pouco das telas. Isso faz com que melhore a sua qualidade do sono. Então tem os 6 tópicos para que você consiga transformar a sua comunicação, mas a leitura, que é a nossa dica bônus, a nossa dica extra, realmente é a mais importante. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo 5 indicações de leitura sobre comunicação para você se aprofundar um pouquinho mais no assunto, se você gostou do conteúdo desse vídeo. Trabalhe aí a sua linguagem corporal, a sua capacidade de contexto, síntese e tudo isso que nós conversamos aqui hoje. E se para você a minha comunicação hoje foi clara, foi assertiva, eu consegui te prender até o final desse vídeo, eu peço teu like e que você comente aqui embaixo qual a sua principal dificuldade de falar em público. Quem sabe eu faço um tema exclusivo sobre isso nos próximos vídeos, tá? Se você está criando seu próprio negócio, não se esquece que aqui no link da descrição do vídeo para você acessar a minha mentoria Criando Marca, onde eu te ajudo a criar a sua marca do zero, tá? Você vai formalizar o teu negócio, vai fazer teu CNPJ, vai ter a minha ajuda para entender como que funciona toda essa parte burocrática e conseguir fazer o teu negócio do zero, tá? Eu te espero nos próximos vídeos. Tchau!